Após a invasão americana, que tem início no dia 19 de março de 2003, os americanos, juntamente com os britânicos, australianos e poloneses naquela coalizão, fazem uma incursão muito rápida no território do Iraque, chegando até a capital já no mês de abril. Um dos momentos mais icônicos daquele início de guerra foi quando, nessa praça, aqui na Fjordos Square, onde havia uma enorme estátua do ditador Saddam Hussein, os americanos, juntamente com os populares, derrubaram a estátua de Saddam e um alvoroço social se formou ao entorno dessa localidade, mostrando que o reinado daquele homem tão poderoso dentro do Oriente Médio teria chegado ao fim. Hoje, 20 anos depois, muitos se perguntam se o resultado daquele momento histórico foi positivo, e as opiniões são divergentes nas mais diferentes gerações dentro da sociedade iraquiana. Internamente, a guerra repercutiu de maneira ampla nos Estados Unidos, como detalha o professor Alexandre. Ela foi bem recebida por uma grande parte da imprensa, uma grande parte da sociedade civil, como nós costumamos chamar. Houve um ou outro que não concordou, um ou outro ser do mundo intelectual, do mundo político, que não concordava porque via aquilo como uma espécie de um artifício, né? Mas o presidente W. Bush, ele teve pouquíssimas resistências da política interna americana, porque havia a ideia de que ele estava cumprindo uma missão histórica, ele estava cumprindo uma missão, vamos dizer assim, sacrossanta da política americana, porque 2 anos antes as duas torres gêmeas haviam caído. E havia a ideia de que o Saddam era um dos promotores da queda dessas torres gêmeas. Então havia um debate, havia um artifício que levava em conta que a entrada dos Estados Unidos, mas os seus aliados no Iraque, era uma missão salvadora e vingadora. Para o Iraque, a guerra promoveu não só a destruição da infraestrutura e economia, mas também a morte de milhares de pessoas, como explica o professor João Estevam. Ele foi a parte que mais perdeu na guerra, né? Lembrando que a guerra ela foi fruto de uma invasão contra todo o apoio da comunidade internacional, né? Com exceção do Reino Unido, que também participou da intervenção em 2003. Então, o discurso oficial dos Estados Unidos é de que iria se levar, não apenas iria lutar contra a Al-Qaeda e contra qualquer possibilidade de haver armas de destruição em massa no Iraque, mas também levar a democracia, né? Construir um regime democrático no Iraque. O que se vê, na verdade, foi uma perda de soldados iraquianos, uma perda também de vidas de civis iraquianos e também uma perda da própria estabilidade política no Iraque, uma vez que a forma como a intervenção ela foi levada a cabo e como a ocupação também do Iraque ela se desenvolveu, levou ao aparecimento, à emergência de diversos conflitos entre etnias, tanto entre sunitas com relação a curdos, também com xiitas, o que levou a uma instabilidade desde 2003 em diante. E também, claro, a formação, não podemos esquecer, do próprio ISIS, do próprio Estado Islâmico, que está vinculado à guerra do Iraque. Alguns dos quadros que compuseram o Estado Islâmico a partir do final dos anos 2000, início dos anos 2010, estavam diretamente vinculados com o exército iraquiano, e que ofereceram então seus serviços a essa organização terrorista. Portanto, não apenas esse conflito entre etnias, mas também o próprio aparecimento de outros grupos terroristas esteve vinculado a essa intervenção no Iraque. E também, claro, a gente não pode esquecer
que isso acabou levando praticamente a uma ruína econômica do Iraque, a uma impossibilidade do governo iraquiano e do Estado iraquiano de poder influenciar a economia na região. E lembrando, né, um ponto importante, se a gente for parar para analisar, quem efetivamente ganhou com essa guerra, além da projeção militar norte-americana, foi o próprio Irã, que conseguiu expandir suas operações econômicas, o seu comércio, com o próprio Iraque, e conseguiu também, novamente, estabelecer uma relação de influência e também de parceria com o governo, com o novo governo. No campo do jornalismo, principalmente no Brasil, as dificuldades da cobertura sobre um país tão inacessível ficaram na memória do jornalista Tiago Berrais. E eu lembro que quando veio a informação que o Iraque tinha sido invadido, aí você começa uma cobertura muito grande. E é muito difícil, porque você não tem correspondente no Iraque. Você simplesmente tem que fazer uma repercussão com pessoas que estudaram, que sabem a consequência que isso vai ter para as relações internacionais, né? O clima ficou, com certeza, muito mais difícil no mundo a partir daquele momento. O 11 de setembro mudou tudo e a invasão dos Estados Unidos ao Iraque mostrou que o mundo estava realmente vivendo uma turbulência. E já tinha, claro, a internet, já tinha o satélite, né? Tanto é que lá atrás, ainda na Guerra do Golfo, né, entre 90 e 91, naquele momento, aí foi a guerra ao vivo já pela televisão. Então, em 2013, a gente já tinha informação e já tinha até transmissão ao vivo. Eu me lembro a estátua do Saddam sendo derrubada, né? Isso daí foi transmitido ao vivo, né? Então, já era um momento em que o jornalismo estava sempre ao vivo, né? Não tinha a rede social tão forte como nós temos hoje, né? Mas em 2013 a gente já tinha uma cobertura incessante, uma cobertura ao vivo, também dos portais de internet, né? Então já era uma cobertura massacrante, né? Com a CNN ao vivo, com as outras emissoras ao vivo e o rádio, né? O caso aqui da Jovem Pan na época como rádio, né? Era uma transmissão incessante com os correspondentes internacionais, os que estavam mais próximos, né? Porque para se entrar no Iraque também devia ser muito difícil. O relato dos cidadãos iraquianos que viveram aquela época é bastante comovente, como vemos nas palavras do jovem Bassim, da cidade de Mossul. Bassim, how was for you the time of American invasion and Daesh and everything that happened in your life? Quando a invasão americana começou em 2003, eu e parte de minha família tivemos que nos mudar de Mossul para Erbil, mais de 100 quilômetros daqui. A situação das pessoas, que já era difícil, se tornou ainda pior, com muitas pessoas perdendo seus empregos, a pobreza aumentando e a violência aparecendo por todos os cantos. Consegui me estabelecer com a minha família por lá por alguns anos, mas a vida nunca mais foi a mesma. Depois tivemos o domínio do Estado Islâmico aqui em Mossul e pessoas próximas de mim morreram nas mãos dos radicais. Hoje vivemos em paz, mas com uma cidade cheia de marcas.